Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco! Meus amigos, hoje tivemos a apresentação de mais 2 reforços contratados pelo Vasco e muita coisa foi esclarecida hoje pelo Admar Lopes, falando a respeito aí de possíveis saídas de jogadores, também como que está a situação aí de reforços. Vamos falar da barca do Vasco, 3 jogadores estão praticamente saindo do Vasco. Também vamos falar aqui da situação de renovações com os jogadores e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Se inscreve aí se você não está inscrito, amiga, é de graça, vai me ajudar bastante aí a chegar nessa marca muito importante para o nosso canal, que está aí na ativa desde 2019. Estamos junto aos vascaínos que sempre acompanham o nosso canal. Bom, pessoal, hoje, enfim, tivemos a apresentação oficial de 2 jogadores contratados pelo Vasco, né? O Cuiabano e também o Spinelli. 2 jogadores que chegam aí com status titular, né? O Spinelli vai ter que ter uma disputa ali com o Brenner e o Cuiabano com o Lucas Piton, mas os 2 jogadores chegam cheios de moral, com certeza vão lutar muito aí por essa titularidade. Segundo o GE. Globo, quanto a esses 2 atletas, eles não estarão realmente de fato no jogo amanhã diante do Bahia. Mesmo regularizado, o Cuiabano não será relacionado pelo Fernando Diniz. Ainda não tivemos a regularização do Spinelli no bid da CBF, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ambos já estão treinando com o elenco vascaíno, o Spinelli teve apenas um treino com o elenco do Vasco. Com certeza o torcedor tem uma grande expectativa contra esses 2 reforços. Infelizmente, não irão fazer as suas estreias amanhã diante do Bahia, né? E com certeza os jogadores chegaram motivados, o Cuiabano foi bastante perguntado sobre o seu ex-clube, mas o jogador mostrou totalmente feliz por estar vestindo a camisa do Vasco, mostrou também gratidão ao ex-clube, mas ele também, agora no Vasco, ele quer jogar bem para voltar para o futebol europeu, ele deixou bem claro isso, o desejo dele é voltar para a Europa, fazer carreira lá também, só que agora ele está somente focado no Vasco. O Vasco não comprou o Cuiabano, para deixar claro, veio por empréstimo junto ao Nottingham Forest, ele sabia que não iria ter minutos por lá, e quando teve a proposta do Vasco, o projeto do Vasco, foi muito atraente para o jogador e ele acabou fechando com o nosso clube. O jogador quis estar no Vasco, né? Isso é importante, sempre ter jogadores que querem vestir a nossa camisa. A mesma coisa o Spinelli, ele disse que está muito feliz de ter fechado com o Vasco, ele tratou como o maior desafio da sua carreira, um jogador que já atuou no futebol italiano, né? Para deixar também claro que o torcedor já tem passagem por vários clubes aqui na América do Sul, mas o Vasco com certeza é o maior clube que ele já defendeu na sua carreira e vai ter aí esse grande desafio realmente, além do mais, para ser o goleador do Vasco, substituindo o Verratti. E eu vi muita comparação com o Ryan devido ao número que ele vai usar, o número 77, mas não são jogadores que fazem o mesmo, que têm a mesma característica, bem longe disso, cara. O Spinelli se assemelha muito mais ao Verratti do que propriamente ao Ryan. Somente o número 77 é o que faz referência à cria da colina, que está fazendo gol a rodo lá na Premier League, hein? O cara desse não for para a Copa do Mundo, meu amigo, vai ser um crime, né, Ancelotti? O cara levar Paquetá para a Copa e não levar o Ryan é brincadeira, né, meu amigo? É brincadeira mesmo. Vamos ver aí se o Ryan vai ser convocado. Com certeza, falando do Vasco novamente, a gente torce bastante pelo sucesso desses 2 jogadores. Como eu disse, chegam aí com status de titulares, né? Ou pelo menos no mínimo ali lutando por uma titularidade pau a pau com os titulares atualmente, que são o Piton e o Brenner. Possivelmente, quem sabe, no próximo jogo do Vasco, esses 2 atletas já estejam à disposição do Diniz para fazerem suas estreias. E após a entrevista coletiva desses 2 atletas, tivemos aí muitas coisas esclarecidas pelo Admar Lopes. O Admar Lopes teria conversado com alguns jornalistas após aí o termo da entrevista coletiva, conversado em off, né? Isso não está gravado em lugar nenhum. E nesse bate-papo ele teria revelado que o clube de fato busca aí mais uma contratação para fechar o ciclo de contratações nessa janela de transferências atual. A janela se encerra no próximo dia 3 de março e o Vasco vai buscar mais um volante para tentar fechar o elenco para esse primeiro semestre. Segundo as informações, não existe ainda nenhuma negociação em curso para trazer esse atleta, apenas sondagens. Não tivemos aí o nome de nenhum jogador vazado aí pelo Admar Lopes. O próprio já disse várias vezes em coletivas que não gosta de dizer nomes de atletas que estão em negociações com os clubes que ele trabalha. E ele deixou bem claro isso, que não tem aí o nome próprio de um jogador que vai vir para o Vasco agora para ser esse volante. Mas ele deixou claro que o clube está sim buscando esse nome, segundo o Joel Silva. Além dessas situações de busca por reforço, tivemos também atualizações quanto a renovações de jogadores do elenco vascaíno que tem contratos aí mais curtos com o Vasco.
Felipe Coutinho, jogador que tem contrato até o meio desse ano, já está em conversas com o Vasco para renovar o seu contrato. Segundo o próprio Admar Lopes, ele revelou que as conversas já se iniciaram para a renovação do camisa 10, que tem contrato se inspirando em junho desse ano. Poucos meses aí para o contrato do Coutinho se inspirar, e o Vasco tem, lógico, o desejo de renovar o contrato com o atleta, a menos que ele receba talvez uma proposta astronômica financeiramente, possa ser irrecusável, ou talvez que ele queira se aposentar, se retirar dos gramados, o que eu acho que não deverá acontecer nessa temporada. Talvez na próxima, talvez no ano que vem, pode ser possível que o Coutinho se retire dos gramados. No ano que vem ele vai estar com 35 anos. Além dessa informação, também tivemos outra situação aí, que é a do Robert Renan. Segundo o jornalista Joel Silva, Vasco e Zenit já estão negociando a extensão do empréstimo do atleta. O contrato do jogador também vai até junho desse ano e pode ser prolongado até dezembro desse ano de 2026, assim como foi o do Cuesta. O Vasco mantendo ainda a opção de compra pelo defensor. O Vasco, nesse momento, não tem grana para comprar, para adquirir o Robert Renan, que está avaliado pelo Zenit em 50 milhões de reais. Esses são os valores que o Zenit quer para vender esse jogador ao Vasco. E com certeza o Vasco aí não tem esse dinheiro, vai ter que tentar vender a SAF para poder adquirir tanto o próprio Robert Renan e o Carlos Cuesta. O Vasco já adquiriu o Andrés Gomes, para deixar claro, ele já é jogador em definitivo do Vasco. Mas ainda não está definida a situação do Robert Renan e também do Cuesta. O Vasco, no máximo, vai conseguir fazer com que esses jogadores joguem até dezembro desse ano, caso somente de empréstimos, né? O Vasco comprar ambos os jogadores, o Vasco vai dar um contrato bem mais longo e eles continuarão na colina por mais tempo, né? Comenta aí o que você acha do que disse o Admar Lopes quanto a renovações e também a contratação de um camisa 5, que agora é a prioridade do Vasco. Não sabemos se é a camisa 5, para deixar claro, né? Para deixar claro para o torcedor, não sabemos se é um primeiro volante ou o segundo volante. Ainda o Vasco quer buscar esse jogador de meio campo de marcação. Ficamos no aguardo aqui. Várias informações deram conta que o Vasco busca um jogador sul-americano experiente. Tomara que dê certo e que venha um bom nome. Bom, agora vamos falar da Barca Vascaína, cara. Hoje tivemos muitas atualizações importantes quanto à saída de jogadores, né? Mais cedo a gente até falou do Vitor Luiz, que já viajou para São Paulo para fechar com o Mirassol, e tivemos à tarde 3 novidades quanto a 3 possíveis saídas. Uma delas já está muito próxima de acontecer, que é a do GB. O jogador está indo para o Fortaleza por empréstimo até o fim da Série B de 2026. O Vasco já encaminhou o empréstimo do jogador, inclusive o empresário do atleta, Carlos Leite, está na capital cearense fechando os últimos detalhes, segundo o canal Atenção Vascaínos. E o GB, que agora virou a terceira opção com a chegada do Spinelli, deverá deixar o Vasco por empréstimo para ganhar rodagem, para ganhar mais minutagem aí também nessa temporada, muito semelhante com o que o Vasco fez com o JP no ano passado, emprestando o jogador ao Avaí. Desejamos sorte ao GB, assim que tiver confirmada a saída do atleta, vamos trazer aqui no nosso canal. Outro jogador que pode jogar também na Série B do Campeonato Brasileiro e ser emprestado pelo Vasco é o meio-campista Estrela. O Vasco aí recebeu uma proposta do CRB pelo empréstimo do jogador. O jogador de 20 anos vem tendo poucas oportunidades com o técnico Fernando Diniz nessa temporada. E segundo o Vene Casagrande, o clube alagoano está interessado e já fez uma proposta oficial pelo empréstimo do jogador. A proposta está nas mãos do Vasco e o Vasco deverá decidir nos próximos dias se vai emprestar ou não o Estrela. Isso claramente vai passar pelo Fernando Diniz, que é o técnico do Vasco. O GB, como a gente falou, já está definido. O Diniz já liberou o GB para ser emprestado ao Fortaleza e ele vai, claro, sair do Vasco. O Estrela ainda não temos uma posição do treinador e do Vasco. A proposta foi feita, ainda não foi respondida pelo Vasco e devemos ter novidades aí nos próximos dias quanto à possibilidade de saída do Estrela, que eu sim emprestaria esse jogador para pegar mais rodagem, mais bagagem, porque ele está muito jovem ainda, teve muitas lesões, precisa de confiança, precisa aí pegar um melhor ritmo de jogo para, quem sabe, voltar melhor no ano que vem. Tomara que dê certo também esse empréstimo do Estrela, um jogador de potencial, e o Vasco tem sempre que potencializar seus jogadores. Se não dá certo no profissional, já logo de cara, empresta para pegar uma rodagem para voltar melhor, muito semelhante com o que fez com o JP, como eu dei o exemplo aí. Tomara que dê certo essa saída também do Estrela, e a saída que a gente mais quer no Vasco, tem que ser para ontem, é sem dúvida nenhuma a do Matheus França. Segundo aí o jornalista Bruno Murito, do GE. Globo, o Vasco mudou de planos e o Matheus França, que não iria deixar o Vasco agora, já está sendo debatido internamente a devolução do jogador, a rescisão contratual do atleta com o Vasco, para ele voltar ao Crystal Palace. Segundo as informações,
o Vasco já passou realmente a discutir essa possibilidade de rescisão, e apesar do departamento de futebol e comissão técnica ainda de terem uma certa esperança que o atacante possa dar a volta por cima, mas já está sendo bem debatido realmente a rescisão contratual do jogador, que está muito abaixo do que a gente esperava, né? O jogador, segundo as informações, possui um dos maiores salários do elenco e ainda não conseguiu render absolutamente nada do que foi esperado e vem sendo pouco utilizado pelo Diniz em alguns jogos do Campeonato Carioca. O Matheus França sequer ficou no banco de reservas relacionado, sem problemas físicos, sem problema de lesão, sem estar suspenso por cartão amarelo. O jogador não vinha ficando no banco de reservas por opção técnica do Diniz. Já nesse jogo contra o Botafogo, ele voltou a figurar no banco, mas sequer entrou em campo aí, né? Com certeza, um jogador que, na minha opinião, tem que vazar do Vasco, cara. Sai fora, mano. Não dá mais para manter um jogador horroroso que não quer vestir a camisa do Vasco, jogando ainda no nosso clube, sugando ainda o Vasco, né? Tem que entrar em contato o mais rápido possível, nem sei o que está sendo avaliado, cara. Já está mais que nítido que o Matheus França não vai render nada com a camisa do Vasco, nada. Ele tinha que voltar para o Flamengo, para falar a verdade. É uma pena até para o Crystal Palace ter esse tipo de jogador no seu elenco, né? Comentei o que você espera dessas possíveis saídas dessa barca vascaína, já confirmado aí praticamente é do GB, possivelmente o Estrela pode ser emprestado ao CRB, o Vasco está com a proposta do clube alagoano em mãos e ainda tem essa possibilidade de devolução do Matheus França, além de outros nomes que quem sabe pode ser que apareçam por aí, mas o Edmar Lopes teria assegurado jogadores titulares que fazem parte dos planos da comissão técnica do Diniz não irão ser negociados, como a gente falou mais cedo do David. Havia expectativa para o David ser negociado, mas o Diniz não quis a saída do atleta, conta com o jogador para a temporada e o David não vai deixar o Vasco. Comenta aí o que você acha dessas três saídas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. E é nóis.